Há 2 semanas e meia, desde que a conversa entre Joesley Batista, dono da JBS, e o presidente Michel Temer foi divulgada, a política brasileira, que já não era um exemplo de tranquilidade, está ainda mais tumultuada. Há 2 semanas que o noticiário de Brasília gira em torno das palavras renúncia, impeachment, cassação e sucessão. Mas no meio disso tudo, outros projetos continuam andando sem a discussão pública necessária. É o caso da proposta de emenda constitucional que proíbe todos os casos de aborto, inclusive as que são legais hoje, como nos casos de estupro. Essa proposta estava parada no Congresso desde dezembro de 2015 e, em meio à turbulência, recebeu o parecer favorável do relator da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Amorim, e agora está pronta para ir ao plenário. Para a gente entender melhor essa PEC e os efeitos dela, a gente recebe a advogada e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, Juliette de Abreu. Juliette, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Essa PEC, o que ela significa na prática? Quais são os efeitos dela? Bom, a PEC pretende mudar, o artigo 5º da Constituição, que protege o direito à vida, mas quer incluir o direito à vida desde a concepção. Essa proteção do direito à vida desde a concepção já existe no Código Civil no Brasil atualmente e tanto que a relativização desse direito no Código Penal para permitir o aborto em alguns casos, ela se dá a partir dessa proteção universal do direito à vida. Então, essa PEC, ela significa um retrocesso, porque a lei, ela já prevê, ela já protege a vida desde a concepção, porém, as leis infraconstituição, elas já dão a relativização necessária, considerando os fatos sociais, porque não basta que o direito tutele um mundo supostamente ideal e a prática social seja completamente desvirtuada disso que pretende estar lá no texto. Eu citei aí os casos de estupro, mas quais são os outros casos que hoje são permitidos de aborto? Bom, o STF, recentemente, deu uma decisão que o aborto em caso de fetos anencéfalos, ela não está na lei, no Código Penal em si, mas é permitido. Como também é permitida a realização de aborto quando aquela gravidez oferecer riscos à vida da mulher. Agora, Juliette, a discussão na esfera pública, ela se dava em torno, na verdade, da legalização do aborto, E aí vem essa PEC que está na contramão. Por que a legalização do aborto, na verdade, é defendida pelos movimentos sociais? Por que seria o caminho hoje mais viável e discutido? A gente pondera, a gente fala sobre a legalização do aborto, primeiramente considerando que deve haver um amplo debate com a sociedade, considerando as questões éticas que perpassam essas situações, mas também considerando que a morte de mulheres, milhares e milhares todos os anos, é um problema de saúde pública muito grave e que não pode ser desconsiderado, aprovando-se leis sem ter essa consideração dessas mortes. Essas mortes não acontecem em caso de mulheres que são irresponsáveis e vão ali abortar. Dados comprovam que muitas dessas mulheres que abortam são pessoas que já têm filhos e que, considerando sua condição, elas optam por fazer esse procedimento, muitas vezes de forma clandestina. Essa PEC, a PEC 29 de 2015, recebeu aí o voto favorável do relator e agora ela já pode ir ao plenário? Exato. Depois que passa da Comissão de Constituição e Justiça, havendo os deputados, os parlamentares, considerando que essa lei que essa PEC possa ser discutida, ela já passa imediatamente para plenário e seria uma situação muito peculiar e um retrocesso muito grande para o direito brasileiro. Para a gente finalizar, como é que vocês avaliam, vocês do movimento social, ligado aos movimentos de direitos humanos, essa tramitação em meio a toda essa turbulência e sem essa discussão pública? Exato. Olha, a gente avalia qualquer tipo de mudança substancial na sociedade, sem considerar os fatos sociais, um atentado, realmente, uma violação de direitos humanos, porque a sociedade, os parlamentares, o presidente, ou quem quer que seja que esteja ali representando, está representando o povo. Então,
quando a gente vota, a gente não assina um cheque em branco para que aquela pessoa faça o que ela bem entender ali, né? Tem programas de campanha, são apresentados. Por exemplo, o caso do presidente que atualmente está, que muitas pessoas falam que quem votou em Dilma votou em Temer, mas Temer está aplicando um projeto de governo completamente diferente daquele que foi votado pelas pessoas que votaram na presidenta Dilma. Então, os movimentos sociais avaliam que toda a construção legislativa, ela precisa passar pela oitiva das pessoas interessadas para que a gente possa construir uma sociedade que atenda aos direitos de todos de uma maneira igualitária, né, sem passar por decisões hipócritas, né? Vamos ali defender o direito à vida, mas aí quando essa criança nasce, né, que tipos de serviços são oferecidos à sociedade? Essa mulher que queira trabalhar, ela tem direito à creche? São muitas questões que perpassam essa situação e não basta estar ali hipocritamente descrito na lei e a realidade social, essas crianças não terem acesso, infelizmente, se vierem a cometer algum ato infracional, querem a redução da maioridade penal. Então, a sociedade precisa pensar essas questões de uma maneira muito mais complexa, né, e parar de pensar dessa maneira tão limitada e é muito lamentável, né, que nossos parlamentares estejam aplicando as coisas dessa maneira. Pois é, não é uma questão tão simples assim, né? De forma alguma. Muito obrigado, então, Juliette de Abreu, ela que é advogada e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RN. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço.